Olá pessoal, meu nome é Érica, sou estudante do curso de Licenciatura em Matemática pela UAB, UFAL. Neste vídeo, nós vamos resolver a questão 12, letra B, da nossa primeira prova de cálculo 1. Nós iremos fazer uma pequena introdução sobre o conteúdo. O tema dessa questão ele envolve o cálculo de limites, usando propriedades algébricas. Como sabemos o valor do limite de duas funções separadamente? Podemos aplicar regras como a soma de limites ou limite de potência. E podemos utilizar essas propriedades operatórias dos limites para calcular limites de expressões também mais complexas. E as principais propriedades dos limites que aplicaremos são, deixa eu fazer aqui. Primeira, propriedades. De limites. Vamos fazer o limite de soma. Que é limite da função f de x mais a função g de x quando x tende para a, que vai ser igual ao limite da função de x mais o limite da função g de x quando x tende para a e x tende para a. Agora, nós iremos falar um pouco sobre limite de potências. Que é limite da função g de x ao quadrado, aliás, quando x tende para a, vai ser igual a limite da função g de x quando x tende para a. Aqui é desde que o limite da função g de x exista. Então, para a gente calcular a potência, a gente tem que saber se ele existe para poder resolver. E essas regras nos permitem manipular expressões que envolvam funções conhecidas sem precisar de tabelas ou gráficos, apenas com raciocínios algébricos. Agora, vamos para a questão. Questão 2b. Sabendo que o limite da função x é igual a 2 e o limite quando tende para 2, quando x tende para 2, e o limite da função g de x quando x tende para 2 é igual a 3. Usando as propriedades dos cálculos com limites, o limite da função f de x mais função g de x ao quadrado, quando x tende para 2, vamos calcular. Então, a questão ela nos fornece os limites individuais de duas funções, f de x e g de x, e pede o limite de uma outra expressão formadas por elas, que é o limite da função f de x mais o limite da função g de x ao quadrado
quando x tende para 2. Então, agora, nós vamos encontrar utilizando propriedade de limites. Vamos fazer agora uma resolução passo a passo. Então, nós sabemos que as propriedades dos limites, que se os limites de f de x e g de x existem, então, podemos aplicar as operações normalmente, né? A gente sabemos que elas existem, então, primeiro a gente vamos observar, né? Nós sabemos que, como dito no enunciado, o limite f de x, quando x tende para 2, é igual a 2, né? E sabemos também que o limite da função g de x, quando x tende para 2, é igual a 3. O primeiro passo foi aqui, né? Vamos para o segundo passo, que é calcular o limite da função f de x mais da função g de x ao quadrado, que vai ser igual ao limite da função f de x, x tende para 2, da função f de x, quando x tende para 2, mais o limite da função g de x ao quadrado, quando x tende para 2. Vamos aplicar agora a propriedade da potência. Como a gente viu, né? Propriedade da potência. Nós sabemos que vai ficar mais bonitinho. Vamos lá? Então, feito isso, agora nós iremos aplicar a propriedade do limite de potência. Terceiro passo. Nós iremos fazer aqui o limite da função g de x ao quadrado, quando x tende para 2, é igual ao limite, parênteses, limite da função g de x, fecha parênteses, ao quadrado. Nós sabemos que o limite da função g de x é igual a 3. Então, nós iremos levar 3 ao quadrado, que vai ser igual a 9. Agora, vamos para a soma, né? Vamos fazer a soma dos resultados, que a gente já tem o 9 e temos o 2 do que se pede, né? Vamos fazer o quarto passo, que é a soma. Nós temos o limite da função f de x mais função g de x ao quadrado, que vai ser igual a 2 mais 9, que vai ser igual a 11. Portanto, vou fazer aqui. Portanto, o valor encontrado
é 11 da questão. Então, pessoal, com isso eu concluo o meu vídeo explicando para vocês, né, a questão 2 da letra B. Obrigado pela atenção e espero que tenham compreendido.